Olá, me chamo Jesus Mar, a galera me conhece mais como Jesus, tanto aqui na internet como também no dia a dia, inclusive no meu trabalho, a pessoa me conhece mais como Jesus. Atendendo a pedidos, eu vim trazer um pouco da minha trajetória no concurso, nos concursos no geral, em especial na minha aprovação e no meu trabalho atualmente, que é na Caixa Econômica Federal. Para iniciar, meu primeiro concurso eu fiz aos meus 17 anos de idade. Eu costumo contar essa história e assim, até é uma história até interessante, emocionante também, porque a minha mãe, ela pagou a minha primeira inscrição de concurso com 17 anos de idade. Ela já havia feito alguns concursos, não conseguiu ser aprovada, infelizmente, em concurso, e ela, naquela época, já sabia da importância de concurso público. Eu, muito jovem, 17 anos, não tinha muita noção do que era concurso público. Ela pagou minha inscrição e falou: meu filho, vai lá e faz essa prova. Então, a primeira prova que eu fiz foi municipal. E com essa prova municipal, fui aprovado, à época, com 17 anos de idade fui aprovado, porém fui chamado aos 19 anos para assumir um cargo público na prefeitura. E aqui também que eu costumo dizer para as pessoas mais jovens, adolescentes inclusive, que podem fazer concurso público mesmo não tendo ainda 18 anos completos. Porque você, não tendo 18 anos completos, você pode assumir posteriormente. Você faz a prova, tem um trâmite da prova, vai demorar ali para fazer toda aquela situação da homologação, do edital, e começa a chamar, e dependendo da sua classificação, você pode ser chamado algum tempo depois, porque você fica num cadastro de reserva. Então aqui aconteceu comigo isso. Aos 17 anos fiz prova, fui aprovado, fui chamado aos 19 anos. E aí foi o primeiro concurso público. Logo após esse concurso, com meus 20 anos de idade mais ou menos, eu fiz um outro concurso público, foi um concurso voltado para um concurso estadual, voltado para a educação, a SEDUC, o estadual aqui do estado do Pará. Fui aprovado também, fui aprovado e fui convocado já com 21 anos de idade, na verdade, fui convocado para esse concurso público. Fiquei ali no município 2 anos, praticamente completo, e 1 ano e meio, mais ou menos, nesse concurso público que eu participei estadual. E após o estadual, eu me voltei para estudar para o concurso Caixa Econômica Federal, que até hoje trabalho na Caixa Econômica há mais de 13 anos trabalhando na Caixa. Então, entrei na Caixa aos 22 anos de idade, fiz prova de concurso, fui aprovado, e aqui estou falando para vocês como um empregado Caixa. Bem, e aí fica aquela questão, né, pessoal que pede, normalmente, pessoa que pede esse tipo de história, talvez quer saber, tem curiosidade como foi a minha trajetória de aprovação, o que eu fiz para ser aprovado, como eu estudei, qual era, enfim, meu material, como funcionou a minha dinâmica ali para aprovação. Bem, até onde eu lembro, o material que eu utilizava, majoritariamente na verdade, porque à época eu não tinha tanto contato com videoaulas, era basicamente apostila. Lembra aquelas apostilas que a gente compra em banca de revista, banca de jornal? Então, era uma apostila semelhante a essa. Eram apostilas, na verdade, que eu utilizei para esses concursos que eu estudei, eu utilizei essas apostilas. Na verdade, da Caixa foi uma apostila digital, porque eu lembro que para passar no concurso público estadual, eu comprei aquelas apostilas de banca e eu todo dia ia trabalhar no ônibus, ia no ônibus ali trabalhar, estava estudando, estava lendo, estava no meu trabalho, eu estava na prefeitura, quando eu tinha oportunidade ali, algum espaço, algum tempo vago, eu começava a ler também, fora em casa, eu fazia meus estudos, minhas leituras para esse concurso público do Estado. E federal não foi muito diferente. O que foi diferente é porque, como eu já era concursado, e no estadual já tinha um computador, tive acesso para comprar um computador, e eu pude fazer, através do computador, estudos melhores. Eu já tinha internet, já tinha um pouco mais de acesso, inclusive, a apostilas digitais, PDFs, e isso facilitou um pouco mais o meu acesso para estudo. Mas, basicamente, estudei mais na questão de leituras, tanto apostilas material físico, impresso, como também de PDFs e apostilas virtuais. Então isso foi a minha dinâmica de estudo, sempre foi essa. E é por isso que normalmente eu costumo aconselhar que as pessoas utilizem mais esse tipo de dinâmica de estudo, porque é um estudo ativo. É um estudo que você tem ali uma certa, a gente pode dizer assim, dinamicidade. Você lê mais rápido. O conteúdo, por exemplo, você pode ler em 15 minutos, entender, compreender. Você às vezes leva uma videoaula inteira de meia hora, 40 minutos, 1 hora para entender, e você acaba perdendo um pouco de tempo, ainda mais quando você tem concursos que estão ali às portas. O concurso Caixa Econômica, no momento que eu gravo esse vídeo, por exemplo, ainda não teve edital lançado. Então imagina, se o edital é lançado e você tem 3 meses para estudar, por exemplo. Não dá tempo de você pegar videoaulas. Tem concursinhos aí, os cursinhos geralmente, eles oferecem ali videoaulas com muito tempo para você assistir, para você acompanhar, e assim, dependendo do conteúdo que você vai assistir, tem ali 40, 50 videoaulas, com 30 minutos,
40 minutos. Então, assim, é quase que inviável. Por isso que eu digo, você deve utilizar materiais, cursinho, etc. Sim, deve utilizar. Mas eu utilizo cursinho, mas eu utilizo majoritariamente conteúdos em PDFs. Quem acompanha meus canais, por exemplo, eu mostro ali os PDFs que eu imprimi, inclusive, para estudar para concurso público. Porque eu acho bem mais viável você ter um conteúdo escrito para ler, é mais dinâmico, mais prático. Você pode fazer, inclusive, marcações e anotações que vão te ajudar a entender, a lembrar. A tua memória vai te ajudar a resgatar aqueles conteúdos que são mais importantes. Então, a dinâmica, basicamente, que eu utilizei para ser aprovado foi essa, na base de leitura, para poder aprender e fazer prova de concurso público. E eu diria para você, se eu pudesse não, eu dando aqui um conselho para quem tem interesse em fazer concurso público, especialmente o da Caixa, que eu trabalho já há 13 anos, que, assim, nada é impossível, tá? Nada é impossível e você não pode desistir, apesar de você começar a estudar, você começar a iniciar seus estudos hoje, por exemplo, e você, poxa, eu comecei agora, e a prova, por exemplo, daqui a 2 meses, 3 meses, vamos supor. E aí, será que dá para eu fazer? Vá e faça. Porque até tem uma história curiosa sobre o meu concurso Caixa. Eu não iria fazer o concurso Caixa. Eu estava ali, teve um momento que eu lembrei, eu estava trabalhando ali no setor que eu trabalhava público, no Estado, eu estava muito atarefado na época. Então, o que eu pensei? Falei, não, eu não tenho muito tempo para estudar. Estou sem tempo para estudar, ler algumas coisas na apostila. Assim, eu estudei, mas não tanto quanto eu queria. Eu queria ter estudado muito mais que isso. Eu pensei, poxa, não tive muito tempo, estudei aqui aquilo que deu, fiz o meu melhor, o meu máximo. Eu não me sentia pronto, preparado para fazer aquela prova. Mas assim, faltam uns 2, 3 dias antes, ali acho que na quinta ou sexta-feira, eu pensei, poxa, a prova vai ser domingo agora. A prova é na minha cidade, eu já me inscrevi, não vou perder, eu pensei assim, não vou perder meu dia de inscrição, vou lá fazer a prova. Se eu for aprovado, maravilha, beleza. Agora, se não, paciência, eu vou estudar e fazer um outro concurso. E para minha felicidade, fui aprovado em 11º lugar na Caixa Econômica. Olha, eu não iria fazer o concurso, por quê? Porque eu achava que eu não estava pronto, preparado para fazer essa prova. Então, gente, faça as provas de concurso, inscreva-se, estude, monte a melhor estratégia de estudos, estude bastante, estude bem, faça o seu melhor e vá para a prova, assim, com a sua consciência limpa, né? Sua consciência assim, dizer, não, vou fazer essa prova, vou fazer o meu melhor e vou ser aprovado. Tá? Por mais que você tenha dúvidas quanto à sua preparação ou não, vai lá e faça. Porque se eu não faço os concursos na Caixa, obviamente eu não estaria trabalhando na Caixa hoje. E sim, foi a melhor escolha que eu fiz à época. E hoje, assim, muitos sonhos eu tenho realizado graças a eu ter sido aprovado nesse concurso Caixa Econômica. E eu super recomendo a você para iniciar sua carreira de estudo a trabalhar na Caixa Econômica e entrar através de concurso. E aí já quero aproveitar aqui e emendar uma pergunta que eu já coloquei já em outros vídeos dos meus canais sobre concurso Caixa versus CNU. Você provavelmente pode ter se inscrito já no CNU, você pode estar estudando CNU para fazer as provas de concursação unificado, e eu sempre digo, o que eu faria hoje se eu tivesse o CNU e Caixa para fazer? Eu optaria pela Caixa novamente, porque a Caixa ela tem muito mais possibilidade de chamar muito mais gente. Vai oferecer 2.000 vagas para técnico bancário trabalhar em agências e 2.000 vagas para tecnologia da informação. Para ambas as vagas, são vagas iniciais. A Caixa tem um amplo cadastro de reserva. Não significa que vai chamar 2.000 e acabou. Não, porque tem uma série de variáveis. Imagina, primeiro, 2.000 pessoas aprovadas. Nem todas vão assumir o concurso. Na minha época, eu passei desse primeiro lugar, que eu lembro lá na época que eu fiz concurso, teve uma galera que não assumiu, que foi para outro concurso, foi para outro banco, né, o Banco do Brasil no caso, não quis ir para a Caixa. E o que acontece? Chama o próximo da lista. E assim, todos na minha época foram chamados, todos que foram aprovados foram chamados. Para você ter noção, a época a Caixa estava num crescimento, num amplo crescimento, eu fiz a prova no mês de agosto, quando foi no mês de novembro, eu já fui convocado ali para fazer os exames e assumi na Caixa em dezembro do mesmo ano de 2010. Então assim, gente, se você tiver no cadastro de reserva, a chance de você ser chamado, chamada, é muito grande. Lembrando que geralmente os concursos, eles têm uma validade ali, tem uma validade inicial de até 2 anos e pode ser prorrogada e normalmente são prorrogados por igual período. Então se a Caixa faz o concurso, abre o edital com 2 anos de validade e renova por igual período, são 4 anos que você tem para poder ser convocado ou convocada. E se você quer saber mais sobre concurso Caixa, sobre como iniciar o estudo, sobre como você pode dar o pontapé inicial para estudar e conseguir ser aprovado ou aprovada nesse concurso,
peço que você siga um Instagram que eu criei especialmente para acompanhar pessoas que têm vontade e interesse de entrar na carreira pública da Caixa Econômica Federal e ser um empregado público federal. É só seguir lá, @mentoriacaixa. Vai lá, que nós estaremos postando conteúdos diariamente ali, trazendo informações, bate-papo, uma dica para você implementar nos seus estudos. E se você tiver interesse em mergulhar de cabeça e buscar, principalmente na vaga de técnico bancário, para trabalhar nas agências, eu tenho lançado aí um curso de mentoria da Caixa Econômica, mentoria, onde eu vou acompanhar você, vou acompanhar ali um grupo de 20 pessoas em uma turma, e inclusive com um Telegram exclusivo para você participar ali dinamicamente, colocar dúvidas, perguntas, interagir com os demais mentorados, e semanalmente vamos ter encontros virtuais, onde a gente pode tirar dúvidas sobre a estratégia, o processo de estudo, como você conseguir manter o seu foco, planejamento e estudo para esse concurso. Como eu tenho dito, não adianta ter bons materiais, bons conteúdos e não saber o direcionamento correto, não ter o planejamento correto, a visão correta para começar os estudos. Tanto é que, como eu falei para vocês aqui na minha história, para eu ser aprovado no concurso Caixa, eu utilizei apostilas virtuais. E, curiosamente, nem utilizei, à época, não utilizava cursinhos. Não assinei nenhum cursinho. Foram apostilas que eu baixei na internet, foram PDFs que eu consegui na internet e ainda assim consegui montar uma boa estratégia de estudos para poder ser aprovado nesse concurso. Então, eu quero te ajudar a conseguir planejar seus estudos e iniciar esse ano 2024 com uma super aprovação em um concurso igual ao da Caixa Econômica Federal, uma empresa pública excelente para se trabalhar e não só iniciar trabalhando como técnico bancário, mas também fazer carreira. Muito obrigado, inscreva-se no canal, ative o sininho, coloque nos comentários se tem alguma dúvida quanto à questão de carreira na Caixa, quanto à questão de provas. Eu queria saber como é que eu estudo, qual é as matérias que vão cair, ou coisa do tipo. Coloque nos comentários, quero que você interaja comigo e, à medida do possível, estaremos aqui respondendo perguntas sobre esse tão importante concurso. Na minha opinião, vai ser um dos melhores concursos nesse ano 2024, que assim vai dar oportunidades, milhares de oportunidades para você que deseja entrar na carreira pública.